mistério sobre a morte da Thaís continua grande, já que tem várias pessoas suspeitas ou até mesmo que ela tenha se matado. Mas você lembra exatamente o que aconteceu? Antes de conferir tudo o que irá acontecer nos próximos capítulos, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral. Matheus tomou coragem e foi até a casa da Camila ao saber que ela tá separada do Fred. Chegando lá, não é que ele é bem recebido pela Nelly? Ela acaba chamando a filha para conversar com o rapaz. Ele todo animado convida ela para sua festa da operadora. Conta também que muitas coisas boas estão acontecendo com ele conseguiu tirar a habilitação. Só que a Camila ainda tá confusa em seus sentimentos do que fazer. Matheus até aí entende, mas ele gostaria muito que ela participasse desse momento tão importante na vida dele. O nome dela vai estar na lista se ela for. De qualquer forma, Camila agradece e fica muito orgulhosa do amigo. Camila faz questão de contar a novidade para as amigas que estão no shopping, Suzaninha e Rita, e quem aparece? A enjoada da Fernanda. Ainda faz questão de debochar delas, já que tá faltando uma. Suzaninha não entendeu. Fernanda então é bem clara. Tá faltando a Camila, já que elas são tão amigas, mas ela entende. A Camila deve estar em casa, chorando, porque perdeu o melhor partido desse mundo. Rita garante que Camila não tá sofrendo, mas Fernanda admite que sim. Como que uma sonsa daquela não ia sentir ao perder o Fred? É aí que Suzaninha tem ideia de contar que o Matheus apareceu na casa da Camila pra convidar ela pra festa. E não é o Matheus o seu namorado? Que foi? Ele te chutou? Fernanda não dá importância pra isso, até porque é uma festa de empresa. Ela garante que tá atrasada pro seu compromisso. Rita chama a atenção da Suzaninha, ela não deveria ter falado demais. Cláudio dá o recado que o Ivan pediu pra mãe e Marion quer saber se o filho está preso. Cláudio diz que não é preso, ele foi detido para averiguação. Marion quer saber se tem alguma coisa relacionada à morte da Thaís. Cláudio questiona, já que foi ela mesma que disse que a Thaís se suicidou. Marion não sabe bem ao certo, já que nem a polícia sabe direito. Cláudio diz que ele foi detido pelo sequestro do menino. Ele até conseguiu fugir no dia, mas a Paula e o Daniel deram queixa dele. Mas ele tá chamando pela mãe na delegacia. Marion garante que se o filho é inocente, não vai precisar de um advogado. E ela tá com muita coisa pra fazer e não tem tempo pra filha ingrata. Cláudia faz questão de ir até a delegacia pra dizer pra Ivan que a Marion não vai ajudar ele. Ivan fica chocado. Como assim? A sua mãe não vai ajudar? Cláudio tenta esclarecer algumas coisas. Não é que ela não vai ajudar. Ela acha que ele não precisa. Mas Cláudio ficou de conversar justo com quem? Olavo. Ivan sabe muito bem que Olavo vai ajudar ainda mais complicar a situação dele. Cláudio não sabe o que fazer, já que ele não conhece nenhum advogado. O que ele pode tentar fazer é conversar com o Rodrigo. O delegado informa que tem a defensoria pública. É de graça e ele pode falar só na presença do advogado. Sendo assim, Ivan topa. Mas até a defensoria pública chegar, ele vai ter que aguardar no xadrez. Ele quer saber se ele vai para uma sala comum com todos. O delegado afirma que sim. E a pergunta que não quer calar. Será que realmente Thaís se matou? Essa é a dúvida do Daniel. E se ela se matou, por que ali, no apartamento deles? É isso que Paula se questiona. De uma coisa é certa. Ela primeiro pediu para um rapaz telefonar para saber se eles estavam em casa. Em seguida ligou se passando pela Paula. E depois, com a chave que ela tinha da época que ela morava aqui, ela foi até lá. Entrou e tentou pegar o passaporte. Isso? Não ficou dúvida? Paula até admite que ela deve ter feito isso mesmo, já que ela não poderia sair do país com o próprio passaporte. Daniel pensa o seguinte, ela queria dinheiro. Os 250 mil da herança da Paula, mais 100 mil, conforme ela tinha dito no sequestro. Se ela foi até lá para pegar o passaporte, é porque ela já tinha dinheiro. Mas como é que ela conseguiu esse dinheiro? Daniel não consegue entender como é que a Paula, uma moça tão bonita, tão ética, tem uma irmã como a Thaís. Paula agradece que ela tem um marido pra cuidar dela. Daniel diz que Thaís tem o Ivan. Será mesmo que ela ia fugir com o Ivan? Ou será que o Ivan descobriu que ela conseguiu dinheiro, seguiu ela até aqui pra poder matar? Paula lembra o marido que a porta não tinha sinais de arrombamento. Daniel acredita que ela mesma abriu a porta para o assassino. Só que Paula também não acredita muito nessa possibilidade. Às vezes ela não queria chamar atenção. Mas de uma coisa é certa. Ela abriu a porta para uma pessoa que ela conhecia. Mas será mesmo que ela conseguiu dinheiro? Que seria uma oportunidade ótima. Ela pegava o dinheiro, o passaporte e fugia daqui. Paula quer saber onde que o Ivan entra em tudo isso. Daniel diz que há muitas perguntas para poucas respostas. Realmente tem que esperar para ver o que a polícia diz. Antenor, muito esperto, faz questão de elogiar a descrição de Sérgio Otávio e garante que não está envolvido em nada ilícito. Só quis dar essa justificativa pro rapaz, já que ele presenciou o encontro dele com a Thaís, e isso também não tem nada a ver com a morte da moça. Sérgio Otávio até admite que ele é muito discreto, até porque ele
não tem nada a ver com isso. Quanto a isso, Antenor pede pro rapaz continuar desse jeito. Cássio procura a Lúcia e faz questão de dar o seu nome pro filho. Lúcia não vê mal nenhum, mas quem tem que decidir isso é Matheus. Fernanda faz questão de ir até a empresa para conversar com o Fred. Além de dar um presente, faz questão também que ele saia com ela para dançar, já que ele tinha prometido. Fred não lembra, mas de todo modo ela insiste tanto que ele acaba cedendo. E é claro que é assim que Cássio pergunta pro Matheus se ele quer ser registrado novamente, só que dessa vez com o nome dele, o Matheus aceita e ainda fica muito emocionado. Daniel explica sua situação para Ivone em relação a tudo que aconteceu na empresa e ela está disposta a ajudar, já que a Sheila tem uma cópia da chave do apartamento do Olavo. Ela não vê mal nenhum em distrair a Sheila para fazer uma cópia. Ela sabe que ele foi injustiçado e quer ajudar. Paula presta seu primeiro depoimento e garante que não sabe o porquê que a irmã foi até o seu apartamento, principalmente para se matar. Ela acredita que Thaís foi até lá para pegar o seu passaporte, já que não ia conseguir sair do país sendo procurada. O delegado até informa que a operadora de celular não conseguiu rastrear suas últimas ligações e o celular da Thaís também não estava na bolsa. O delegado afirma que a perícia investigou que ela morreu entre 4 e 5 da tarde na quinta-feira. Paula afirma que ela estava na prainha com o marido, eles almoçaram por lá e ela chegou até tomar um mate de um ambulante que estava na praia. Nesse momento, o delegado tem o resultado da necrópsia da Thaís. Foi encontrado bebida alcoólica no seu organismo e uma dose muito grande de tranquilizante. Ele conclui que ela tenha bebido sem saber, foi até a cozinha, ligou o gás e dormiu, ou foi levada pelo próprio assassino. Ou seja, até agora a polícia não sabe exatamente o que aconteceu. Chegou a hora do depoimento do Ivan, e ele é muito esperto. O delegado quer saber o seguinte, ele ligou para Paula, atraindo ela até um galpão, para poder sequestrar ela junto com a Thaís. E é claro que ele nega, até porque ele não esteve em Paraty. A única pessoa que viu ele foi a Paula. Ela tem que provar que ele estava lá. Outra coisa também é sobre o álibi falso da Thaís de estar com ele na morte do Evaldo. Ele garante que sim, sempre esteve com a Thaís. Afinal, os dois eram namorados. E não é só isso. E a pancada que a Paula levou no hotel na Lapa? Ivan garante que não foi ele. Ele não esteve lá. Ele se encontrava com a Thaís realmente, às vezes, mas naquele dia ele nem passou perto. O delegado também quer saber sobre a troca que a Thaís fez. Ivan, muito cara de pau, confirma que não sabia. Assim como todo mundo, ele pensou que a Thaís estava realmente morta. Ele ficou sabendo faz pouco tempo sobre essa troca das gêmeas. E não é só isso. Sobre o sequestro do Zé Luiz, ele confessa que tudo isso foi a armação da Thaís. Como ele estava apaixonado por ela, fazia tudo o que ela queria. Até porque ele não tem motivos para sequestrar um garoto. Ele adorava o menino. Ivan achou que fosse tudo muito fácil, negar todos os crimes e sair da delegacia. Só que o delegado garante que ele vai continuar preso. O delegado percebeu tudo. A única coisa que ele falou a verdade foi o nome dele. E vai pedir para o juiz uma prisão preventiva para ele. Ele não pode ser solto. Camila chegou na festa do Matheus e ele chama a moça para conversar com ela. Nesse momento chega Fred e Camila. Matheus acaba confessando para Camila que ele queria muito que ela estivesse lá e tivesse muito orgulho dele. Nesse momento os dois começam a se beijar e Fred olha tudo. Era exatamente isso que Fernanda queria. Antenor não gostou de saber que Cássio quer colocar o seu nome no Matheus e fica completamente furioso, até porque até agora Lúcia não conseguiu engravidar e é o que ele mais quer. Quando ele viu Lúcia, ele idealizou ela ser a mãe dos seus filhos. Lúcia fica um pouco decepcionada com Antenor, já que ele só pensa nisso e ainda faz questão de culpar ela, indiretamente. Assim que Lúcia sai, Antenor recebe um telefonema muito misterioso, alguém cobrando o dinheiro que está com ele. E ele garante que o dinheiro vai estar em um local seguro, mas pede para buscar até no dia seguinte. Enquanto isso, Olavo faz questão de ir até a delegacia. Mas não foi para ajudar. Foi para denunciar que o Ivan roubou o carro dele. Antenor aproveitou que o Lúcia tinha saído para guardar o dinheiro no cofre, mas acabou sendo surpreendido. Que dinheiro é esse? Demorou pouco o seu passeio? Você vai fazer de conta que não ouviu a minha pergunta? Que dinheiro é esse, Antenor? Que dinheiro é esse que você está guardando no cofre daqui de casa? Antenor até tenta se explicar, só que Lúcia não acredita. Ela quer saber que dinheiro é esse. Antenor resolve não explicar mais. Nada do que ele disser ela vai acreditar mesmo. É aí que ela quer saber o porquê que a Thaís ligou pra ele. Antenor fica completamente enfurecida, já que ela mexeu em seu celular. Ela diz que foi sem querer. Ele estava no banheiro, o telefone tocou e quando ela viu era a Thaís. Mesmo assim, Antenor não admite a petulância dela em verificar o seu celular. É aí que Lúcia quer saber o porquê que a Thaís ligou pra ele. No mesmo dia que ela sequestrou o Zé Luiz, no mesmo dia que a polícia, Paulo, Daniel, tava todo mundo atrás dela.
Só que não é essa Thaís que ela tá pensando. É a Thaís Camargo, uma agente de viagem. Ele ligou pra pedir uma indicação de um hotel que ele quer muito que ela conheça um lugar. E faz questão que Lúcia liga pra essa mulher pra confirmar isso. Só que Lúcia não quer que o casamento deles chegue a essa falta de respeito. Ivan jura de pé junto que não roubou o carro do Olavo. Olavo garante que sim, ele tem testemunhas. Ivan diz que só pegou emprestado. Ele pegou emprestado porque ele estava com muita raiva, foi até o cemitério e na hora que ele foi detido, ele entregou as chaves pro delegado. E esclarecido tudo isso, Ivan quer saber se ele está liberado. O delegado diz que não, já que o juiz acatou seu pedido. Ele está preso. Camila não sabe o que aconteceu, até porque ela ainda está casada. Ela só saiu de casa por um tempo e ela está completamente confusa. Matheus até pergunta se ela está arrependida e ela não sabe nem o que dizer. Ele até confessa que não quer atrapalhar a vida dela, mas quando ele ficou pertinho dela, não conseguiu pensar em nada. E os dois se beijam novamente. Só que depois desse beijo, ela acha melhor ir embora. Fred não é tão ingênuo assim como a Fernanda pensa. E ele sabe muito bem que a Fernanda fez de propósito. Ela sabia que o Matheus ia estar lá com a Camila, por isso que levou ele até lá. É claro que Fred, a essa altura do campeonato, tá completamente com raiva da Camila, já que ela não poderia ter feito isso com ele. Fernanda tenta se explicar, dizendo que ela também não sabia, já que ela não falou com a Camila e o Matheus também não falou pra ela. Ela também se sente traída. Ela nem sabe mais se é namorada do Matheus. Doutor, eu não matei a Thaís, doutor, eu gostava dela. Eu aconselho o senhor a esperar o seu advogado, hein? E que você tenha sido cúmplice da Thaís nos crimes que ela cometeu. E você, mano, me ajuda. Não me deixa ficar preso, Olavo. Pelo amor de Deus, me ajuda, mano. Contra favorecimento, eu sou contra parentesco. Eu sou um homem que obedeço à lei. Olavo. Dessa vez não teve jeito e Ivan se deu mal. Ele até tenta pedir ajuda para Olavo, mas é claro que Olavo não iria ajudar. Daniel consegue uma cópia da chave da casa do Olavo. Paula garante que não é só isso, já que ele tem que entrar no apartamento e ficar o tempo suficiente para o amigo comprovar que realmente teve esse desvio de dinheiro. Daniel já pensou nisso e como é um party hotel, ele consegue alugar pelo menos por um dia. Mesmo assim, ainda é muito perigoso, já que eles têm que ficar o tempo suficiente para conseguir realmente ter provas e deixar o Olavo e a Alice fora de lá. Olavo vai até a casa do Jader para dizer que conseguiu recuperar o seu carro, estava no cemitério conforme o Ivan tinha dito. Jader até tenta defender Ivan, mas para Olavo fica bem difícil. Assim que tá de saída, Olavo dá de cara com Bebel, que é claro, tenta conversar com o rapaz, dizer que está com saudade, além de estar passando por uma pior. Olavo garante que Bebel sabe se virar. Para evitar de perder o seu apartamento, Bebel resolve conversar com o Jader. Só que o problema é que o Jader não quer colocar ela na fita dos bacanas. Quer que ela volte pra rua. E pra rua, Bebel não quer. Ela sabe que ele vai perder muito mais dinheiro com ela desse jeito do que com os caras bacanas. Jader garante que Bebel virou madame e não tem o mesmo borogodó de antes. Bebel então resolve provar que continua com seu borogodó e vai pra cama com Jader. Olavo vai pra cama com Alice achando que é Bebel. Chama ela de cachorra e ela gosta. Lúcia pega o celular da Antenor e liga pra Thaís. E ela acaba ouvindo a voz da Thaís Grimaldi na caixa postal. Neves diz que Paula é suspeita pela morte da irmã, já que a polícia verificou que a ligação que foi feita para casa dela foi através de um orelhão, sendo que pode ter sido ela. Agora ela vai ter que provar que realmente não era ela. O advogado quer saber se ela suspeita de alguém e ela diz que da Marion, já que foi até sua casa uma vez achando que estava falando com a Thaís. Ela acha que a Marion sabia das trocas. E Daniel também se lembra que na época das trocas a Marion não saía de lá. E depois que ficou sabendo das trocas, nunca mais apareceu. Camila fica triste ao saber que Fred viu ela beijando o Matheus. Antenor resolveu contar toda a verdade pro Daniel, que ele conhecia a Thaís muito mais do que ele havia dito, a ponto de fazer uma proposta para ela oferecendo 5 milhões de reais para ela separar ele da Paula. Daniel fica muito irritado ao saber disso, já que ele quase perdeu a mulher da sua vida. Ela até fez algumas armações para separar os dois. Ele até pergunta se Antenor pagou esse dinheiro para Thaís e Antenor garante que não, já que ela não conseguiu separar os dois. E ele nem sabe se vai voltar a falar com Antenor, porque perdoar, ele não perdoa. Daniel deseja que a empresa do Antenor e o Antenor vá à falência. Antenor dá razão pro Daniel. E não é só isso, já que a Thaís vinha fazendo chantagens com ele e pediu $1 milhão pra ele para poder ficar quieta. E ele acabou cedendo. Bem no dia que ela morreu. Antenor acaba revelando tudo o que ele conversou com a Thaís. Ela pediu dinheiro até às 6 horas da tarde. Só que Daniel ficou sabendo que a morte dela foi entre as 4 e as 5.
onde que ele estava. Antenor não admite ser interrogado pelo Daniel, até porque ele não fez nada demais. Ele não pode revelar o que estava fazendo no momento, porque foi tentar arrumar o dinheiro para a chantagem da Thaís. Ele não pagou, já que ele pensou muito bem antes disso. Daniel fica ainda mais enfurecido que ele marcou um encontro com a Thaís na casa dela, por isso que ela morreu, e Antenor garante que não. Ele simplesmente ficou de ligar assim que arrumasse o dinheiro. Conseguiu o dinheiro, mas não ligou e veio direto para casa. O que ele queria mesmo era contar tudo para ele, para Paula, para Lúcia, e é exatamente isso que ele vai fazer. Nem preciso dizer que a amizade entre os dois ficou mais que estremecida, já que Daniel não suportou o golpe do Antenor. Camila até que tentou se explicar pro Fred, mas tá muito difícil depois que ele viu ela beijando o Matheus, e ainda dá razão pra Fernanda. A Fernanda sempre esteve certa, vocês nunca pararam de se ver. Camila até tenta dizer que tudo isso é culpa da Fernanda, porque ela fica colocando um contra o outro. Só que Fred garante que não foi a Fernanda quem contou sobre o beijo, ele mesmo que viu. Os dois começam uma pequena discussão e Fred não quer saber das explicações da Camila. Enquanto isso, Fernanda faz a namorada ciumenta, já que Matheus não pensa nem um pouco nela, e Matheus acaba confessando que realmente não pensa nela, no Fred, nem mesmo nele. A única pessoa que ele consegue pensar é a Camila. Daniel e Paula procuram testemunhas para provar que eles estavam na praia na hora do crime. Gilmar depõe dizendo que Ivan quebrou todo o quarto além de ter batido na Thaís. Nesse mesmo dia da briga, já que eles deram muito prejuízo pro hotel, ele viu no jornal que a moça tinha morrido, por isso que ele foi lá para tentar ajudar a polícia. O delegado até tenta chamar Ivan, conversar com ele e perguntar o porquê que ele agrediu a Thaís no dia da morte dela, mas ele acaba revelando que não bateu nela. Ela já chegou lá machucada. E o que ela estava tentando fazer era colocar ele em mais uma emboscada, só que ele não aceitou. O delegado vê que tudo isso é mentira e quer saber o que ele estava fazendo na hora do crime. E ele diz que pegou o carro do irmão e estava saindo por aí sem rumo. Só que tá bem difícil pro delegado acreditar ou qualquer outra pessoa acreditar nessa história. Nesse momento chega Lúcia com a sua mãe. Hermínia começa a chamar ele de bandido e Lúcia pede pra mãe ficar calma, porque o Ivan realmente não presta. É aí que ele acaba confessando, ele pode até não prestar. E o Antenor? Tem o meu marido a ver com isso, menina? Não fui eu que ofereci 5 milhas pra Thaís pra separar o Daniel da Paula. Só tá de chinelo, Paula. É, o Antenor Cavalcante tem grana, tem dinheiro. A Thaís tava indo encontrar com ele no dia. E foi morta, morreu. Foi ele que matou ela. Ele matou minha mulher. Antenor Cavalcante que matou a Thaís. Depois disso, Lúcia vai tirar satisfações com o marido naquele exato momento. Lúcia acusa Antenor da sujeira que ele foi capaz de fazer contra o Daniel e a Paula. Ele jura que se arrependeu do trato que fez com a Thaís, só que ela o chama de mentiroso. Só que dessa vez ela não quer saber mais dele.